Olá, amigos e amigas do Café com Espiritismo. Aqui é o Vitor, o menino, e com muita alegria convido vocês a mais um instante de reflexão. No episódio de hoje, nós iremos continuar o estudo de O Livro dos Espíritos, na sua quarta parte, capítulo de número 1, no item Desgosto da Vida. Na questão 946, Kardec questiona o seguinte: que se deve pensar do suicídio cujo fim é fugir aquele que acomete as misérias e as decepções desse mundo? O que os espíritos dizem a respeito daqueles corações que deixam o mundo precipitadamente, interrompem a encarnação por causa das dificuldades humanas do campo material? Os espíritos vão pontuar: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação, do que, na sua impiedade, chamam acaso ou a fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem com efeito favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde cruelmente a vacuidade dessas palavras. Aqui, a gente precisa meditar com atenção a respeito dos princípios que os espíritos revelam a nosso respeito, quando vão se debruçar, sobre a questão da existência da alma. Nos mostram que a gente é anterior à encarnação e a gente continua a existir depois da desencarnação. O espírito, portanto, é antes e depois. O que ele vive aqui na Terra é um curto espaço de tempo em que vive experiências numa dada condição social, numa dada cultura, sob determinadas lições. Mas esse instante, ele é transitório, ele não representa o estado efetivo da alma. Ele vai, o coração que ingressa na encarnação, ele vai submeter a esse imenso campo de aprendizagens, mas não de modo definitivo. Ele vai ser convidado aí à experimentação. Nós somos colocados em diversas posições humanas, porque são elas que vão nos ajudando a amadurecer. É o que os espíritos vão dizer. A gente tem que, passar por todas as vicissitudes da vida corpórea. O espírito maduro não é aquele, que não teve experiências, mas é aquele que foi aprendendo a gerir mesmo as circunstâncias mais extremas. Às vezes, naturalmente, a gente sente-se desgostado pela existência por causa das dificuldades de ordem material. E não raro, há muitos corações que vivem em condições talvez até mesmo sub-humanas. Só que a gente, a partir daí, deve pensar em algumas coisas. Esse clima da Terra, ainda construído nas desigualdades, ele é um clima em transformação. Porque, naturalmente, as almas mais maduras têm imprimido um novo movimento, que pouco a pouco vão iluminando para que a gente possa construir um novo panorama. É justo que nesse espaço de tempo, portanto, que a gente esteja, independente da posição, a gente pense, o que eu posso aprender com essa lição? O que a vida me pede? Às vezes eu vou ter uma vida que as coisas vão ser mais regradas um pouco, vou ter que contentar-me com menos, com aquilo que vai atender às necessidades básicas. Existirá uma existência que vai ter outras possibilidades. A gente precisa entender o nosso projeto diante dessas experimentações, fazendo o possível para viver com dignidade. Porque o Criador
não nos poupa das experiências, mas nos sustenta diante das nossas dificuldades mais acerbas. Como Jesus revela, olha, no mundo vai ter aflição, porque a gente vai passar pela vicissitude, mas é preciso compreender que existe um meio da gente superar essas vicissitudes, né? O próprio Cristo vem numa existência em condições bem simples, sem muitos recursos, mas aproveita as experiências para difundir, né, uma qualidade de vida em que a paz, a felicidade, o amor, a esperança, a dignidade fossem realçados, porque não foi bem a condição material que interferiu, né, no projeto encarnatório do Cristo. Foi a sua disposição de viver. Deus esteve com ele mesmo nas horas mais difíceis, e de tal modo, né, surge para nós essas luzes, para a gente refletir também. Não é o fato de ter que vai nos livrar de ter aflição, de ter dificuldade. Pode nos tirar de um campo delas, mas nós estamos inseridos num plano de aprendizado. E vai chegando, né, esses aprendizados que vão nos convidando a amadurecer, a crescer para a vida maior. E por isso, suportar com dignidade a nossa condição, né, de forma honesta, é o melhor que a gente tende a fazer, porque nós somos antes e somos também depois. Viemos não por acaso e a gente retorna com os resultantes dessas escolhas que a gente foi fazendo. Nenhum de nós está como que sem essa atenção divina, está sem os cuidados do Criador. Somos todos nós enxergados, e é justo valorizarmos essencialmente esse cuidado que vai nos iluminando para que a gente possa prosseguir nas nossas lutas. É esse o nosso episódio. Obrigado pela atenção e até a próxima.